Bora conhecer mais uma história incrível do Antigo Testamento? Então, a história de Gideão. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, mas eu vou contar meio por cima o cenário que Gideão vivia. Então, o povo de Israel estava vivendo uma opressão dos madianitas. Porque o que aconteceu? Depois que Josué morreu, o povo se perverteu, acabou se misturando com os povos pagãos, adorando os deuses deles. Então, diz aqui que a mão de Deus pesou sobre o povo, mas a verdade é que Deus virou a face dele contra Israel. Então, se tudo que Deus protegia, cuidava, né, ninguém conseguia invadir eles conseguiam invadir todo mundo e ter sucesso. Por ter saído do projeto de Deus, Deus para de proteger o povo. E ele faz isso com nós também. Então, às vezes tu pensa assim, por que tá dando tudo errado na minha vida? Talvez tu esteja em pecado. Talvez tu tenha se desviado dos caminhos do Senhor. Então, tem que prestar atenção nisso, tá? Então, eu vou misturando a história com o dia de hoje, que é o que eu interpreto para minha vida, né? Quem quiser interpretar para sua vida, ótimo. Mas eu sempre incentivo que tu pegue a tua Bíblia e leia, porque Deus tem coisas para dizer para ti. E isso é o que ele está dizendo para mim, tá? E eu sempre rezo para que Deus envie o Espírito Santo para me auxiliar na interpretação. Porque a minha interpretação, Pauline, é falha, porque é baseada na minha ideia, nos meus conceitos, no meu entendimento super raso. Então, o Espírito Santo vem e dá luz para o entendimento da Escritura, certo? Então, os israelitas, eles estavam sob domínio, então, a opressão dos madianitas. E o que eles faziam? Os israelitas plantavam, né? Eles colocavam todo o trabalho deles pesado em cima da plantação para colher e se sustentar com aquilo. Só que os madianitas pegavam, faziam um acampamento em volta do povo de Israel e pegavam tudo que eles colhiam. Então, eles acabavam não tendo substrato para a própria sobrevivência. Então, o que estava fazendo Gideão? Gideão, ele estava debulhando trigo no lagar para escondê-lo dos madianitas. Então, o que é debulhar o trigo? Ele estava escolhendo o fruto, já, né? E onde que ele estava fazendo isso? No lagar, que era onde se pisava para extrair o suco da uva. Então, é um túnel. Ele estava fazendo isso de forma escondida, para que os madianitas não roubassem dele isso, para ele poder sustentar a família dele, tá? Então, veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo de um carvalho, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, seu filho, estava debulhando o trigo no lagar, para escondê-lo dos madianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e disse: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Então aqui fica um detalhe muito importante. A gente vai sempre ver o anjo do Senhor se manifestar para pessoas que estão trabalhando. Elas não estão em casa sentadas esperando a graça de Deus cair sobre a cabeça delas. Elas estão em dificuldade, estão trabalhando, estão fazendo a sua parte para o seu sustento. Então, às vezes, tu tá esperando um milagre cair do céu. Ai, mas eu sou uma mulher de Deus, né? Eu faço tudo certinho, né? Mas tá em casa, com a bunda sentada. Deus te deu dons. Deus te deu a capacidade de enxergar, de ouvir, de falar, de se mexer, de caminhar, enfim. Vai usar isso, né? Deus, sim, ele reconhece quem é do seu time, né? Quem é seu filho, não é só criatura, mas ele também te deu dons que tu tem que usar para trabalhar. E ali neste momento, nesse local, nessa situação de trabalho, ele vai se manifestar e a glória dele vai vir sobre a tua vida e o milagre vai acontecer, tá? Então o anjo disse para Gideão: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gideão respondeu: Perdão, Senhor. Se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso?
Onde ficaram suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: acaso o Senhor não nos tirou do Egito? Agora o Senhor nos abandonou e nos entregou às mãos dos madianitas. Agora, um detalhe importante aqui. Gideão está conversando com o anjo como se ele fosse uma pessoa. E isso é incrível, gente. Porque o anjo de Deus pode se manifestar na nossa vida com aparência de pessoa. Ou ele pode se manifestar através das pessoas para nós. Então, não subestime uma conversa abençoada. Pode ser um anjo de Deus ali contigo, né? Então, às vezes, uma pessoa nada a ver, que tu nunca imaginou, vem e te fala umas coisas e é uma mensagem de Deus para ti. Então, sempre esteja atento e orar para o Espírito Santo te ajudar a ter essa clareza, se é Deus se manifestando para ti. Então o Senhor voltou-se para ele e disse: com a força que tens, vai e liberta Israel da mão dos madianitas. Acaso não sou eu que te envio? Gideão replicou: perdão, Senhor. Como eu poderei libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés, e na casa de meu pai eu sou o menor. O Senhor lhe respondeu: eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas, como se fossem um só homem. Então, assim, ó, o cara não acreditava na própria potência dele. Gideão disse: eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família é a mais fraca da região. Então, gente, a força que Deus dá para nós, ela é sobrenatural. Ela está além dos bens materiais. Ela está além da sabedoria dos homens. Tu pode ser pequeno em estatura, tu pode ser pobre, tu pode ser tudo que para os homens aqui da terra é algo supérfluo, é pequeno, invencível. Deus vai colocar um poder sobrenatural sobre ti. Então, quando tu vê que tem uma batalha quase impossível para te vencer, tu diz assim: eu não sou capaz de vencer isso aqui, mas o Deus que está comigo é capaz de vencer. Por maior que seja a batalha, por maior que seja as pessoas... uma pessoa no trabalho que tá numa posição muito maior que eu, tá contra mim, e é impossível vencer essa situação. Se Deus é contigo, tu vence qualquer coisa. Mas como que Deus pode estar contigo? Tu tem que estar a serviço, não pode estar parado, tu tem que estar nos caminhos do Senhor, não pode estar em pecado, né? Então tem vários quesitos para te seguir para que Deus esteja do teu lado, para que ele não vire o rosto para ti. Gideão prosseguiu: se achei graça a teus olhos, dá-me um sinal de que tu és quem fala comigo. Não te afastes daqui até que eu volte com uma oferenda para te apresentar. Ele respondeu: ficarei aqui até voltares. Então Deus, se tu precisa de uma confirmação que ele é quem ele vai te dar. Principalmente se ele vai te enviar para uma missão difícil. Então, se é importante para ti esse sinal, ele vai fazer, tá? Então, peça, ore. Olha, eu tô tão fraca, eu tô tão debilitada nessa situação que eu não consigo crer que a mão de Deus vai me ajudar. Pede um sinal, ele vai te dar, tá? E aí Gideão retirou-se, preparou um cabrito e de uma bacia de farinha fez pães ázimos. Pôs a carne numa cesta e o caldo numa vasilha, levou tudo para debaixo do carvalho e apresentou-lhe. O anjo do Senhor então disse-lhe: toma a carne e os pães ázimos, coloca-os sobre essa pedra e derrama o caldo por cima. E Gideão assim o fez. O anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão e tocou na carne e nos pães ázimos. Então subiu um fogo da pedra e consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Ao perceber que era o anjo do Senhor, Gideão exclamou: ai de mim, Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor, porém, lhe disse: paz a ti, não tenha medo, não morrerás. Então Gideão construiu ali um altar ao Senhor e o chamou: o Senhor é paz.
Este altar existe até hoje em Efra de Abiezer. Então, a oferenda, né? Gideão tinha pouco, muito pouco. E ele recebeu uma missão de Deus e ele estava se sentindo abençoado por isso. E ele fez uma oferta. Então, como é importante a nossa oferta, nós nos ofertarmos, nós entregarmos para Deus o pouco que a gente tem, que do pouco que a gente tem, que nada que a gente possa oferecer para Deus é uma migalha perante a grandiosidade, a glória dele. Mas ele põe o fogo consumidor dele em cima das nossas ofertas, por mínimas que elas possam ser, elas vão sempre ser mínimas. Pode entregar a tua casa, teu carro, todos os teus bens para Deus, isso é migalha perto da glória dele. Mas o que tu ofertar de coração, o fogo consumidor de Deus vai aceitar essa oferta. Então, oferta uma oração, oferta uma atitude, oferta uma boa ação para alguém que está precisando. É uma troca, tá? Então, é muito importante isso, essa oferta. E ir à missa, por exemplo, é uma oferta para Deus. Tu tá dedicando aquele teu tempo para sentar à mesa com o Pai. Então, isso é uma oferta também que tu pode fazer semanalmente para Deus, para que Ele abençoe a tua vida e para que Ele te coloque no projeto e te coloque em missão também, tá? Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: pega o touro que pertence a teu pai, o segundo touro de 7 anos, derruba o altar de teu pai, dedicado a Baal, e corta o poste sagrado que está junto dele. Ergue depois um altar para o Senhor, teu Deus, no alto desta baluarte, como convém. Toma então esse segundo touro e oferece-o em holocausto, com a lenha do poste sagrado que vais cortar. Então assim, ó, aqui a gente vê que Gideão era filho de um pai pagão. Então às vezes tu pensa assim, mas a minha família, um vai no centro espírita, outro não sei o que, outro não sei o que lá, Deus não vai olhar para mim. Se tu é de Deus, Ele vai te escolher, Ele vai te abençoar. Mas tu vai ter que fazer uma purificação na tua casa. Tu vai ter que fazer uma limpeza onde tu mora. Uma limpeza espiritual, tá? Porque o mundo espiritual é 300 bilhões de vezes maior do que o plano terreno. Isso aqui é uma matéria densa que não tem comparação com a imensidão do mundo celestial. Então, tu vai ter que fazer uma purificação do plano espiritual na tua vida, na tua família, nos que te cercam. Tu vai ser a voz de Deus na tua casa. Então, não tenha medo. O anjo do Senhor diz, não tenha medo. Por que ele diz isso? Porque vai vir bomba atrás de ti. As pessoas vão virar a cara para ti, as pessoas vão lutar contra esse teu movimento. Não tenha medo. De manhã, quando acordaram, os habitantes da cidade viram o altar de Baal demolido, o poste sagrado cortado e o segundo touro sacrificado sobre o altar que tinha sido erguido, e disseram uns aos outros: quem fez isso? Procuraram e investigaram e concluíram: foi Gideão, filho de Joás, quem fez tudo isso. Os homens da cidade disseram então a Joás: traze teu filho para que seja morto, porque destruiu o altar de Baal e cortou o poste sagrado que estava ao lado. Joás, porém, disse a todos os que se opuseram a ele: acaso é preciso que defendais Baal e que o salveis? Quem defende Baal vai morrer antes do amanhecer. Se Baal é Deus, defenda-se a si mesmo, uma vez que derrubaram seu altar. Daquele dia em diante, Gideão foi chamado de Jerobaal, porque Joás dissera: defenda-se Baal contra ele, porque derrubou o seu altar. Então, ó, o movimento de Gideão já fez o pai dele ficar em alerta. E talvez esse pai estivesse um pouco incomodado com a atitude do filho. Mas ele não se opôs contra o filho na frente das pessoas. Como é importante a gente lutar pela nossa família e conversar em casa sobre os assuntos que a gente acredita, né? Então, sempre defenda os seus. Deus honra quem defende a sua família, principalmente um pai que cuida de um filho. Todos os madianitas, os amalequitas e os povos do Oriente coligaram-se, atravessaram e acamparam no vale de Jezrael. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele tocou o chofar, convocando a casa de Abiezer para que o seguisse.
Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, convocando-a para segui-lo. Do mesmo modo, enviou mensageiro às tribos de Asser, Zabulon e Neftali, que foram juntar-se a ele. E Gideão disse a Deus: Para saber se vais salvar Israel por minha mão, como prometeste, vou estender esta pele de lã na eira. Se o orvalho cair sobre a lã e o resto do chão ficar seco, saberei que salvarás Israel por minha mão, como prometeste. E assim aconteceu. Levantando-se de madrugada, espremeu a pele e encheu uma bacia com água que escorreu da pele. Gideão tornou a dizer a Deus: Não se inflame a tua ira contra mim, se eu ainda pedir outra prova por meio da pele. Peço que só a pele fique seca e o chão em redor fique todo molhado de orvalho. E naquela noite o Senhor fez o que Gideão lhe havia pedido. Só a pele ficou seca, enquanto havia orvalho em todo o chão. Gente, aqui um detalhe que às vezes a gente deixa passar despercebido nas escrituras. Ele levantou de madrugada. De madrugada ocorre, como é que eu posso dizer? Um portal fica algo muito místico. Mas ocorrem duelos celestiais de madrugada, onde o bem duela contra o mal. E eles lutam pela nossa alma, principalmente quando a gente está em missão, quando a gente está para fazer algo grandioso perante o mundo espiritual, o bem e o mal duelam pela nossa alma de madrugada. Então, por que tem várias linhas de rosário, terço, oração, tudo de madrugada? Porque ali está acontecendo algo celestial. Em diversos momentos nas escrituras vai acontecer coisas de madrugada. E Gideão levantou para fazer esse movimento de madrugada, que a gente pode chamar de oração. Ele está pedindo uma confirmação de Deus, ele está pedindo um movimento, porque ele está entrando em algo muito grandioso, e ele se considera pequeno, e a família dele é pequena, e o povo de Israel também, além de ter esses povos contra a tribo de Israel, o próprio Israel ficou achando estranho o que Gideão tinha feito com os altares, né? Então, realmente é um movimento que precisa de muita coragem. Se você está em uma situação que precisa de um movimento de coragem, então lê essa história porque ela é motivadora, tá? Agora que, gente, essa parte é importante porque agora vai acontecer uma seleção de soldados, uma seleção de quem tem coragem e quem não tem, e Deus também vai fazer com que Gideão, que tinha muitos soldados do lado dele, para lutar a favor dele, se reduza a poucos soldados, porque Deus vai dizer assim: se tiver muitos soldados do teu lado, vai parecer que foi mérito dessa quantidade de pessoas que vocês venceram. E o mérito tem que ser meu. Então, muitas vezes a gente pensa assim, como é que eu posso entregar isso na mão de Deus? Tem que ser algo impossível. Porque como que a graça de Deus, como que a glória de Deus vai aparecer na tua atitude se for algo possível de acontecer? Se qualquer pessoa podia realizar aquilo. Então, Deus vai tornando aquela situação algo impossível para ele aparecer. Então, eu diminuo para que Deus apareça. A situação que eu estou vivendo tem que ser impossível, improvável de ser vencida para que Deus apareça. Então, o milagre de Deus vai aparecer no improvável, no impossível, tá? Então, aqui vai se concretizar essa história. Eu vou só estopar aqui um pouquinho para ver qual parte eu vou ler, porque o texto é longo. Então, Jerobaal, isso é, Gedeão, levantou-se bem cedo, ele e suas tropas. Acamparam junto à fonte de Raard. O exército de Madiã estava acampando mais ao norte, no vale, ao lado da colina de Moroé. O Senhor disse a Gedeão: o povo que está contigo é muito numeroso, para que eu entregue Madiã em suas mãos. Não aconteça que Israel se glorie às minhas custas, dizendo: foi por minha mão que me salvou. Portanto, dá ao povo esse aviso: quem estiver com medo e a tremer, volte atrás e retire-se do monte de Galaade. Nisso, 22.000 homens da tropa voltaram, enquanto só 10.000 ficaram. O Senhor tornou a falar a Gideão, ainda tinha 10.000, né? Ainda há gente demais,
Manda-os descer até a água. Lá eu farei a seleção para ti. Quando eu te disser, este vai contigo, ele irá. E de quem eu te disser, esse não vai contigo, esse não irá. Gideão mandou o povo descer até a água. E o Senhor lhe disse, põe de um lado os que lamberem a água com a língua, como faz um cachorro. E aos que beberem ajoelhados, põe do outro. Os que lamberam a água, levando-o à boca com as mãos, foram 300. E todo o restante das tropas bebeu a água ajoelhado. O Senhor disse a Gideão, eu vos salvarei com os 300 homens que lamberam a água. E entregarei os madianitas em tuas mãos. E todo o restante das tropas pode ir para casa. As provisões e os chofares foram destinados aos que iriam lutar. Ao restante dos israelitas, Gideão ordenou que se retirassem para suas tendas, enquanto reteve os 300 consigo. Abaixo deles, no vale, estava o acampamento dos madianitas. Aqui, Gideão vai fazer uma oração de madrugada novamente. E Jesus é Deus, né? Deus vai atender, tá? Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão, levanta-te. De madrugada. O que está acontecendo de madrugada. Levanta-te, desce até o acampamento. Eu o entreguei em tuas mãos. Se tens medo, desce com teu escudeiro. Fara é o nome do escudeiro. Escuta o que falam, e então, tomando coragem, poderás atacar o acampamento com segurança. Então, Deus colocou Gideão numa situação em que ele vai ouvir algo que vai dar coragem para ele. Então, Deus sabe a nossa fraqueza, sabe que a gente tem medo. Então, ele vai dando sinais, ele vai dando luzeiros para nos dizer, tu tá no caminho certo, tá tudo... tenha coragem, eu sei que isso aqui vai te assustar, mas tenha coragem. Então, ele fez Gideão acordar de madrugada e para escutar uma conversa que o pessoal da tribo oposta estava conversando, tá? Escuta o que falam e então, tomando coragem, poderás atacar o acampamento com segurança. Ele desceu com o escudeiro até os postos avançados do acampamento. Os madianitas, os amalequitas e todos os do Oriente estavam espalhados pelo vale como um enxame de gafanhotos. O número dos camelos era incalculável, como a areia das praias do mar. Quando Gideão se aproximou, ouviu um homem contar um sonho ao companheiro. Tive um sonho, dizia ele. Vi como que um pão de cevada que descia rolando sobre o acampamento de Madiã. Ao alcançar a tenda, bateu nela, derrubou-a e a tenda caiu por terra. O companheiro comentou, isso só pode ser a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou Madiã e todo o acampamento em suas mãos. Quando ouviu contar o sonho e a interpretação, Gideão prostrou-se. Depois voltou ao acampamento de Israel e disse, levantai-vos, o Senhor entregou o acampamento de Madiã em vossas mãos. Então Gideão dividiu os 300 homens em 3 batalhões e a todos entregou chofares e cântaros vazios, com uma tocha acesa dentro. Disse-lhes, observai-me e fazei como eu. Quando eu entrar pelos postos avançados do acampamento, fazei o mesmo que eu fizer. Quando eu e os que me acompanham tocarmos o chofar que temos na mão, também vós tocareis os vossos chofares, rodeando o acampamento e gritando todos juntos, pelo Senhor e por Gideão. E Gideão, com os 100 homens que o acompanhavam, entrou pelo posto avançado do acampamento no início do turno de guarda da meia-noite, no momento em que se fazia a troca das sentinelas. Gideão e seus companheiros começaram a tocar os chofares e a quebrar os cântaros que levaram na mão. Então também os 3 batalhões tocaram os chofares e quebraram os cântaros, segurando as tochas com a mão direita e os chofares com a esquerda. Tocavam e gritavam, espada, pelo Senhor e por Gideão! Cada qual ficava em seu posto, ao redor do acampamento. Imediatamente todo o acampamento se pôs em desordem. Dando grandes gritos, fugiram, enquanto os 300 israelitas continuavam tocando os chofares. E o Senhor fez com que em todo o acampamento
brandissem a espada uns contra os outros e debandassem até Bet-seta, na direção de Sereda, até as fronteiras de Abel, Meula, perto de Tebate. Então, assim, ó, gente, essa história é a lição que a gente precisa para hoje. Caminha nos caminhos de Deus, se liberta dos teus pecados. Tem uns pecados de estimação que a gente fica cometendo, tem pecados que a gente cometeu muito graves no passado, que a gente acha que não é digno de perdão. A gente não é digno de perdão de pecado nenhum, nem dos pequenos, nem dos grandes. Mas se liberta desse pecado. Primeiro se perdoa, depois vai e te confessa. Perante os olhos de Deus, os nossos pecados são todos apagados quando a gente se confessa. E depois que tu se confessa, tu é uma nova pessoa. Começa a ler as escrituras. Começa a acompanhar o que Deus tem para te dizer. Ele vai te colocar no projeto dele. Ele, mesmo que tenha virado o rosto dele para um monte de gente à tua volta, ele vai virar o rosto a favor de ti. O fogo consumidor dele vai consumir a tua oferta, que é a tua vida. E ele vai te fazer vencer qualquer batalha. Qualquer. Tu vai ser próspero. Tu vai fazer do pouco muito na tua mão. Então hoje é isso que eu quero dizer, eu quero te encorajar a seguir o caminho de Deus, assim como fez Gideão, mesmo se sentindo pequeno, mísero, ele ouviu Deus falar com ele. E Deus quer falar contigo. Tu é morada do Espírito Santo, ele está clamando de dentro de ti, ele tem coisas para te dizer, ele tem missões para te dar. E nada que tu escolha fazer é tão grandioso quanto Deus separou para ti. Então é isso que eu quero te deixar de lição hoje. Espero ter iluminado um pouquinho o teu dia. Amém? Até a próxima.